Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o Frei Carlos Josafá, teólogo que viveu exilado por mais de 30 anos durante a ditadura militar. Frei Carlos, no final do bloco anterior, a gente estava falando sobre a ordem dominicana, né? Que eu falei que o senhor ia complementar a informação agora. O senhor pode falar para a gente, assim, rapidamente, o que é a ordem dominicana dentro da Igreja Católica? Pois não. Olha, a primeira coisa é o seguinte, para mim, naquele momento, a ordem dominicana representava, realizado, o ideal que eu tinha de serviço da Igreja nesse momento da história da Igreja e do mundo. Bem, ora, os dominicanos foram fundados no século XIII, juntamente com os franciscanos, para responder aos desafios da Igreja naquele momento. Sobretudo, a questão que o povo não ouvia a palavra de Deus. O povo não participava. A missa se fazendo em latim e cada vez menos o povo entendia. Sim. E tudo. De modo que essas duas ordens se caracterizam pelo seguinte: opção pela palavra de Deus, opção por uma piedade muito forte, muito inteligente, muito aplicada à realidade social. E então a gente pode dizer que franciscanos e dominicanos eram duas forças espirituais suscitadas pelo Espírito Santo para responder aos desafios que a Igreja recebia do mundo moderno. Certo. Inclusive, assim, por orientações dominicanas, o senhor foi até para a França, né? Foi estudar lá para poder aprimorar os seus estudos, a sua cultura. Teve contato com alguns dos principais teólogos, né, daquele momento, que contribuíram decisivamente para a renovação da Igreja, né, e Sim. para o posicionamento político dos líderes católicos em defesa dos direitos humanos, né? E depois o senhor voltou para o Brasil em 1957 com a responsabilidade de orientar os estudos e a vida intelectual dos dominicanos aqui no Brasil. E nesse período o senhor, inclusive, fundou o jornal Brasil Urgente, não é? Que era um jornal feito para o povo, né? Do povo feito para o povo, e com o lema de a verdade, custe o que custar, e a justiça doa a quem doer, né? Então, eu queria saber em que contexto que esse jornal foi desenvolvido, quem participou desse projeto e quanto tempo que ele durou. Bem, aí então, nessa parte, o que faltava mais e em que eu me empenhei mais foi trabalhar pela justiça social. Sim. Então, aí nós chegamos com um grupo enorme de leigos. Eu fazia uma conferência na Igreja dos Dominicanos, em que todo domingo, à noite, e nós tínhamos 1000 pessoas na igreja, e que pessoas que estavam se engajando. Depois nós chegamos e falamos assim: olha, nós todos temos essas convicções, mas tem ideia na cabeça, não chega, né? Então precisamos fazer alguma coisa. E nós vimos que todo o trabalho que fazíamos era a imprensa, chamada livre, né? Essa imprensa ideológica, ela dizia que nós estávamos na linha do comunismo, ou isso, aquilo, aquilo outro. Nós precisamos fundar um jornal. O que falta, o primeiro instrumento de ação para atingir a opinião pública tem que ser mesmo um jornal. Então, nesse caso, um jornal verdadeiramente democrático. Quer dizer que fazemos uma assembleia, vamos aceitar ações, né, pequenas, e não pode haver mais de 10 ações de uma pessoa, e são intransferíveis. Juridicamente, nós queremos fazer jornal com um público e um capital popular e com a impossibilidade de ser bem. Nesse momento eu recebi muitas propostas de capitalistas que diziam: olha, escureceu aqueles elogios, olha, se eu quer fundar um jornal, nós damos o jornal seu fundado. Só que tem que o único que nós queremos é o senhor. Agora, povo e estudante e operário, e já deixa isso para lá, né? Você deve pagar sua mensagem, nós queremos financiar. Bom, então você vê, nesse momento era importante nós trabalharmos
a opinião pública. Às vezes, nesse tempo, né? Eu tô querendo até fazer uma pequena intervenção, porque toda a concepção que o senhor tinha, essa visão, essa sensibilidade, essa ação que o senhor desempenhava nessa questão social e política, ela, com o jornal, inclusive, né? O jornal sendo uma outra vertente desse trabalho, o senhor foi, inclusive, convidado, né, a deixar o país, né, a se exilar por aquelas pessoas que estavam envolvidas com o golpe militar que acabou introduzindo a ditadura no Brasil. Não é? Eu queria saber, mas antes do senhor, mesmo antes do golpe militar, já havia aqui uma atmosfera de autoritarismo muito grande. E o senhor vivenciou isso, né? Queria que o senhor lembrasse um pouco desse momento pré-golpe militar. Como é que era o Brasil naquele momento? Bom, olha, nesse ponto não havia, né? O governo federal era mais apoiado pelos trabalhadores, aceitava esses movimentos e pensava, talvez, olha, se eles forem mais para a esquerda, tanto melhor, etc. Mas ele não tinha um plano de governo. Quer dizer que, do ponto de vista ideológico, ele talvez se aproximasse, mas do ponto de vista do governo do país, bem, então daí essa crise muito grande e nós procuramos, assim, né, de um lado, aceitar, né, esse apoio indireto do governo, sobretudo, né, da possibilidade, às vezes, de ir a Brasília, né, e entrar em contato com os problemas sociais lá na capital, que a gente queria que fosse muito interessante desse ponto de vista. Mas já se sentia assim na sociedade essa pressão social, essa limitação da liberdade, próximo dessa época do golpe? Havia isso muito, né, vamos dizer, na categoria mais alta da sociedade, mas eles não podiam fazer nada porque o governo era um governo, entre aspas, de esquerda. Né? Bem, de modo que nesse momento eu não sofria nada. Nesse momento eu podia circular facilmente. Certo. Eu encontrava dificuldade, era de fato quando, por exemplo, eu fui convidado, né, a comparecer, né, diante do Exército para poder me explicar a minha posição. Os militares já estavam sendo trabalhados pelo outro lado do Atlântico. Bem, então aí o que havia era o seguinte, o receio, o risco que ocorria é de quando eu ia fazer uma conferência, havia muitos adversários lá, eles procuravam me bloquear de todo jeito, e tal coisa, né? E aí, nesse clima todo, o senhor acabou sendo exilado, né? Viveu 30 anos fora do Brasil. Pois é, mas aí o exílio é quando já tinha estourado, estava para estourar o golpe, né? E aí, nesse caso, acontece que eu participei de um comício e falei que a pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. E que não, ditadura jamais. Então, quer dizer que eu fiz essa... Quando eu cheguei no convento, o convento estava cercado não pelo governo, mas por aqueles que já estavam com tudo na mão preparando o golpe. Nossa. Né? Foi isso aí, então, nesse caso, é que aqueles que estavam à frente da preparação do golpe, que a gente sabia, fulano, telefonavam para o convento e disse assim, ou esses frades saem daí, ou nós seremos obrigados a invadir? A invadir. Uau! Então foi nessa aí, o senhor disse, olha, para pegar e vir embora. Né? Tá certo. Querido, nós vamos interromper mais uma vez nossa conversa para um breve intervalo, mas já voltamos logo com mais histórias de uma vida rica de experiências, como a do nosso frei Carlos Josafá. Não saiam daí, a gente volta já já.